Olá, aqui é o Fabrício e eu acabei de bater um papo aqui com o Márcio Eugênio. É bem provável que você já conheça ele, né? Principalmente no YouTube, ele produz muito vídeo aí relacionado ao nosso tema aqui de e-commerce. E a gente bateu um papo especificamente sobre SEO. A gente acabou entrando em outros pontos aí também, mas basicamente a gente falou de SEO e assim, o Márcio passou umas ideias muito bacanas que eu acho que vai ajudar muito. Tanto se você já tem condições de implementar, se você já tem uma loja, ou se você ainda não tem, você já entender mais um pouco desse mercado aí, beleza? Então, assiste aí e no final deixa um comentário lá falando o que você achou da entrevista. Grande abraço! Olá, aqui é o Fabrício e hoje eu tô com um cara muito especial aqui, vou entrevistar um cara muito especial que é o Márcio Eugênio. Cara, obrigado, Márcio, pela presença, cara. Fabrício, eu que agradeço, cara. Obrigado por ter me convidado. Para mim, sempre quando eu posso falar sobre comércio eletrônico, sobre como aparecer no Google, cara, eu quase não gosto de falar e ainda mais quando é uma coisa que eu gosto, entendeu? Então é demais, cara. Obrigadão por ter convidado aí. Que isso, eu que agradeço você ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar a sua experiência com a gente. É bem provável que você que está assistindo a gente aí já conheça o Márcio, né? Ele tem um canal bem bacana aí, né? O da D Loja Virtual aí no YouTube. É bem possível que você conheça. Mas, Márcio, para uma minoria que provavelmente uma minoria que possivelmente não te conhece, fala um pouco de você, cara. Conta aí um pouquinho da sua história aí, como é que você chegou aí nesse meio do comércio eletrônico aí. Show de bola, cara. Bom, pra quem não conhece essa carequinha brilhosa aqui ainda, né? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com comércio eletrônico há 11 anos atrás, né? Comecei em 2005 com a minha primeira loja virtual. Eu vendia bolsas, sapatos, cintos, botas, produtos femininos, né? Sempre tive vontade de empreender desde os meus 17 anos. Quando deu 25, tive a brilhante ideia de montar uma loja virtual, né? Todos 6 meses de planejamento, aquela coisa toda, e a loja foi pro ar e, meu, primeiro dia, aquela expectativa gigante, assim, de vender muito e não vendeu nada. E não vendeu nada no Que segundo isso, dia, cara, não, mas isso é uma raridade. não acontece, né, cara? Não vendeu nada no segundo dia, não vendeu nada na primeira semana, não vendeu quase nada no primeiro mês. Resumindo, depois de quase, cara, 3 anos, assim, para arredondar a conta, é que a minha loja virtual começou a vender, né? E daí eu entendi onde que eu estava errando, eu entendi o que eu fazia, né? Ou o que eu não fazia. E daí, depois que eu entendi o que precisava fazer, as coisas começaram a acontecer e a dar muito certo, cara. Nesse meio tempo, eu criei a The Loja Virtual, né, que é a minha empresa, minha e dos meus sócios, que a gente ensina outros donos de lojas virtuais a vender através da internet, e principalmente para que essas pessoas que estão começando agora ou que já têm um negócio, eles não precisem levar os mesmos 3 anos que eu levei para fazerem as suas lojas virtuais venderem, fazerem os seus negócios acontecerem, os seus negócios darem certo na internet, né? Hoje em dia, como eu já falei, eu tenho uma empresa que presta serviço na área de lojas virtuais, eu presto consultoria também e tenho alguns treinamentos também que ajudam, né, que ensinam as pessoas a vender mais através da internet. Bacana, bacana. E a gente vai falar mais, né, na entrevista sobre SEO e tal, mas fala um pouquinho também, Márcio, sobre, cara, os conteúdos, né, que vocês produzem. Você, assim, você é a cara, né, da empresa, mas obviamente tem uma equipe envolvida aí. Hoje, no dia que a gente está gravando, tá beirando os 12 mil assinantes no YouTube. Pode ser que quando você está vendo isso aí já passou de muito disso. Cara, quando que veio essa ideia e por que dessa ideia de gerar esse conteúdo tão bom assim como vocês fazem? Agora você está fazendo, acho que um por dia quase, uma coisa É... louca. Cara, assim, a empresa, né, a The Loja Virtual, ela começou a acontecer lá em 2009, baseada em conteúdo, né? Eu tinha um blog pessoal, que eu colocava algumas coisas que eu ia descobrindo na internet e as pessoas começaram a chegar, né? E isso foi a minha estratégia de marketing, né? Sempre deu muito certo, a gente conseguiu se posicionar no Google, a gente conseguiu ter um grande volume de clientes chegando à nossa empresa baseado naquele blog.
né? E eu vi que isso era muito bom porque a gente conseguia um tráfego de extrema qualidade, né, a um custo extremamente baixo, né? Só fazendo um SEO de qualidade, fazendo uma otimização de qualidade e entregando exatamente aquilo que as pessoas estavam buscando. Né? E daí a gente tem hoje dois sites, né? Eu tenho o site da The Loja Virtual, que é, cara, a gente publica artigos diariamente falando sobre vendas online, falando sobre como montar uma loja virtual, como vender os produtos através da internet. Eu tenho meu canal do YouTube, né, que também basicamente ele tem tráfego só orgânico, né, a gente está beirando os 12 mil assinantes, e agora esse mês tá muito legal porque em dezembro de 2015 a gente bateu 11 mil assinantes, e eu lembro que era ali na época do Natal, e hoje é dia 25 de janeiro, a gente está batendo quase os 12 mil assinantes, ou seja, em 30 dias foram praticamente 1.000 assinantes novos. Então, o poder, cara, do SEO, né, ou no YouTube, ou no próprio site, ou nas próprias lojas virtuais, é que é um tráfego gratuito, e quando tu faz isso da forma certa, é uma bola de neve. Né? Ele vai crescendo, ele vai inflando, e sempre... Né? É um tráfego que vem de forma, não sei se a palavra é espontânea, mas a pessoa realmente está procurando aquilo que tu está produzindo ou aquilo que tu está vendendo, no caso que seja uma loja virtual. Então é um lead, é uma pessoa extremamente quente. Né? E agora a gente adquiriu no final do ano passado mais um site sobre e-commerce, o e-commerce.org, que a gente trabalha também na geração de conteúdo. Então uma das nossas principais estratégias é a parte de SEO, ensinando as pessoas a vender online, ou através de vídeo, ou através de artigo, né? E isso que é uma estratégia que dá muito certo. Não é a única estratégia que a gente utiliza, mas é uma das principais. Legal, legal. E realmente eu acompanho, e acredito que muita gente que está assistindo aqui acompanha lá o canal também. Acho que além de visitantes, né, cara, até você ter um jeito lá descontraído pra caramba lá nos vídeos, você acaba criando, vamos dizer, fãs mesmo, né? Então, tipo assim, mesmo que a pessoa não esteja pensando em loja virtual, ou às vezes a pessoa já tem uma loja, ela, pô, mas o Márcio, ele não fala, você praticamente não fala da The Loja, né, nos vídeos, mas tem aquele sentimento de reciprocidade, coisa e tal, que a pessoa... Com certeza, acredito que muita gente entra em contato com vocês através, né, depois de ter visto vídeos no YouTube e tudo mais, né? Cara, isso é uma coisa louca, assim, porque a gente, né, como pessoa, a gente tende a comprar mais daquelas pessoas que a gente confia, né? E vídeo ou conteúdo de qualidade em qualquer formato, né, pode ser foto, pode ser texto, pode ser vídeo, isso gera confiança nas pessoas. Né? E no momento que tu consegue vencer a barreira do medo, né, porque, tu consegue vender mais. Né? E daí o pessoal sempre me pergunta assim, Márcio, como é que eu faço para vender mais na minha loja? Pô, por que a minha loja não vende? E na maioria das vezes, cara, o maior desafio que as pessoas têm para fazer a primeira venda é fazer aquela pessoa que está do outro lado do monitor confiar no teu site, confiar no teu produto, confiar de que ele vai passar o cartão naquela loja virtual e aquele produto vai chegar na casa dela. Né? E vídeo é um negócio louco, cara, porque parece que é automático que as pessoas confiam em ti. Né? E quando tu produz isso e tu mostra a tua cara, tu mostra que tem uma pessoa do outro lado, acontece realmente o que tu fala, muito mais do que clientes potenciais, tu tem fãs que podem comprar de ti. Né? Então, no momento que tu tem uma estratégia de geração de conteúdo, de novo, em qualquer formato, tu vence a questão de passar credibilidade, né, de fazer a pessoa confiar no teu site, de confiar na tua loja, de confiar no teu produto, no serviço que tu vende. E quando tu pega a manha, né, eu digo, pega a manha mesmo, de fazer vídeo, cara, o negócio dá um
um salto, ele vai para outro nível, entendeu? Com certeza. Dá um salto bem gigante mesmo. E o vídeo é uma coisa que eu uso hoje. Não uso, né, tanto quanto você, assim. Pretendo fazer mais e tal, mas eu realmente vejo o tanto que dá certo. E é engraçado, né, você falar principalmente o vídeo é uma coisa você pega o jeito com o tempo mesmo, né? Porque esses dias eu estava conversando com um cliente e exatamente a gente estava bolando essa estratégia para ele de fazer vídeos. E ele mostrou um vídeo que ele tinha feito e, desculpa a palavra, ele falou: Fabrício, esse vídeo ficou uma bosta. Eu sei que ficou uma bosta. Eu falei: cara, dá uma olhada nisso aqui. Eu fui e mostrei pra ele o meu primeiro vídeo. Aí eu falei: cara, olha só isso. E eu sei, eu tenho muito ainda que melhorar e tal, mas hoje já é pelo menos 10 vezes melhor do que o primeiro, né? E com você com certeza foi assim, todo mundo que faz hoje foi assim. Eu tava até um negócio engraçado, eu tava dando uma palestra esses tempos, daí eu fui falar sobre o YouTube, né? Daí eu peguei o meu primeiro vídeo que eu fiz e peguei um vídeo mais recente, né? E daí eu botei tipo uns 10 segundos, 20 segundos do vídeo antigo e uns 20 segundos do meu vídeo atual. E daí eu perguntei pro pessoal assim, além, né, do cabelo, que na época eu tinha mais cabelo, e que eu tava mais magro, quais são as diferenças, entendeu? E daí o pessoal listou inúmeras diferenças. Mas, cara, eu entrei em campo, entendeu? Eu fiz o primeiro. E no momento que eu fiz aquilo, que eu me comprometi, eu comecei a evoluir, eu comecei a melhorar, né? E cara, é que nem esporte, é que nem qualquer coisa na vida. Quando tu começa e tu nunca fez aquilo, tu é ruim pra caramba, cara. Tu é muito ruim. E depois, com habilidade, tu vai aprendendo, tu vai se desenvolvendo, mas, meu, tem que romper aquele medo e fazer a primeira vez, entendeu? É isso aí. E, gente, se você está esperando aí o conteúdo sobre SEO, a gente vai chegar lá, mas acho que tanto eu como o Márcio, como a gente quer entregar o máximo, assim, e como eu também já tive loja, tive muita dificuldade, a gente quer entregar o que dá certo, né? Em vídeo, pra mim, eu já falei isso, o quanto que pra mim foi uma diferença gigante como eu comecei a fazer vídeo, né, para os produtos que eu vendia também. Então, não está dentro do tema que é o que a gente vai falar hoje mesmo, mas já dá para vai uma sacada, uma ideia para vocês aplicarem aí também. Agora, Márcio, vamos entrar no assunto, né, que é o SEO mesmo. E assim, Uhum. pode ser que tenha gente que está assistindo a gente aqui que não saiba ainda o que significa, não necessariamente a sigla, né? Tem a sigla em inglês, beleza? Mas o que é, quando a gente fala em SEO, de que a gente tá, o que a gente quer dizer? O que a gente está falando? Cara, SEO é um termo bonito, né? Aquela coisa toda, que é um conjunto de técnicas, né? Um conjunto de tarefas, de habilidades, de coisas que tu precisa fazer para que aumentem as chances do teu site ficar bem posicionado nas buscas orgânicas do Google, que são naquelas buscas no qual tu não paga nada para aparecer, né? Para as palavras-chave que são interessantes para o teu negócio. Né? Então, é um conjunto de técnicas que tu aprende, né, e que tu aplica na tua loja virtual para que quando tem uma pessoa do outro lado lá, utilizando o Google e buscando por uma palavra que esteja relacionada ao teu produto, relacionada a fazer uma venda, aumente as chances de você aparecer bem posicionado, aparecer para aquele cliente, né, para o cliente certo, no momento certo, com o produto certo. Tá? Não quer dizer que você automaticamente, por aplicar isso, você vai ser o primeiro do Google, né? Porque são milhares de coisas que influenciam isso, mas tu sabendo o que tem que fazer, aumenta drasticamente as chances de tu aparecer bem colocado. Legal, legal. E, né, só para esclarecer mais, realmente para quem está chegando agora, né, nesse mundo, vamos dizer assim, do comércio eletrônico, quando uma pessoa quer comprar algo, pode ser que você que está assistindo, quando quer comprar algo, normalmente as pessoas vão no Google e digitam, né? Hoje em dia tem outras formas, né? O pessoal usa comparador de preço, às vezes vai ver um review no YouTube, mas no Google é muito, 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 né? É o maior, né, site de buscas disparado do mundo, né? Então, por isso é muito importante, né, você ter o seu negócio, no caso a sua loja virtual, bem posicionado para as palavras-chave, como o Márcio falou, são os termos, né? Então, se você vende boné, por exemplo, a palavra-chave vai ser boné, né?
mesmo que seja mais que uma palavra, né? A gente fala palavra-chave, mas, por exemplo, boné Nike seria uma palavra só. Mas só para quem ainda não está muito por dentro disso. Agora, Márcio, vamos lá. Eu já ouvi muitos, acredito que você também, existem muitos mitos quando a gente fala em SEO, né? Sempre tem faz isso que dá certo, faz isso que dá certo, faz isso que dá certo. Cara, o que de fato, assim, eu sei que é muita coisa, como você falou, é muita coisa, mas vamos dizer assim, em grau de, como que eu posso dizer, com grau de facilidade, vamos dizer assim, alguém que está assistindo a gente agora aqui, que tipo de coisa que ela poderia fazer, assim, que já daria algum tipo de resultado mais rápido, vamos dizer assim? Perfeito. Cara, primeira coisa assim, ó, não adianta tu só estar bem posicionado no Google, tá? Porque tem gente que chega e diz assim, cara, eu sou o primeiro do Google e eu não consigo vender. Qual é que é o problema? Cara, não adianta tu estar bem posicionado para um termo, né, para uma palavra-chave no qual não existam buscas, tá? Então, a primeira coisa que precisa ser feito, tá, é identificar dentro do teu mercado quais são as palavras-chave que as pessoas utilizam, tá? Cara, o primeiro item é isso, tá? E assim, muitas vezes esse item ele precisa ser visto antes da pessoa começar a pensar em loja virtual, entendeu? Porque não adianta tu montar uma loja virtual, tu ser o primeiro em todas as buscas relacionadas ao teu produto, se ninguém quer comprar aquele produto, se ninguém busca por aquele produto, né? Então, o primeiro passo, tá, é identificar quais as palavras-chave que as pessoas utilizam para encontrar os teus produtos. E daí, tendo essa identificação, verificar qual é o volume de buscas que existe para aquele termo dentro de um determinado período. Tá? Como é que tu faz isso? Simples. Tá? Basicamente duas formas. Três formas. Primeira forma, parar e pensar. Tá? Porque muitas vezes a gente na correria do dia a dia, naquela coisa de que tem que pagar as contas no final do mês, de tem que fazer o negócio dar certo, a gente acaba correndo que nem um louco para tudo quanto é lado e não pensa. Né? E daí mamãe falava, né? Quem não pensa, trabalha em dobro. Né? Então, não era bem essa frase, era um pouquinho mais chula, né? Mas fica por aí. Então, primeiro passo, cara, é parar e pensar. Como que as pessoas buscam pelo meu produto? Tá? Não é aquilo que eu acho. Na realidade, desculpa, o primeiro passo é aquilo que eu acho. Bota num papel tudo aquilo que tu acha, escreve mesmo num bloco de notas, num caderno, qualquer lugar. Lista todos os termos. Cara, e não é assim, vou pensar, bota 3 termos e pronto. Não, cara. Pensa, para meia hora, 1 hora, lista isso tudo. Tá? Depois disso, utiliza alguma ferramenta. Tá? Melhor, antes da ferramenta, dá uma olhada nos teus concorrentes. Verifica como os seus concorrentes colocam o nome dos produtos. Depois de tu bater toda aquela tua lista com os teus concorrentes, daí tu vai para a internet usar uma ferramenta que vai te ajudar a validar isso. 2 ferramentas eu recomendo. Keyword Planner, do Google. Tá? Digita no Google. Vou deixar escrito aqui o termo direitinho. Bota esse termo no Google, primeiro resultado, entra lá, te loga e pega toda essa tua lista de palavras-chave, coloca lá e vê o volume de buscas que existe por mês. Outro, se tu não é uma pessoa muito criativa e tu quer ter ideias de quais são as palavras-chave que as pessoas buscam, Keyword.io, tá? Keyword.io, que é uma ferramenta que te dá ideias de palavra-chave. Tu vai botar boné, Nike, ele vai te dar 200 termos relacionados com boné Nike que as pessoas utilizam, tá? E daí, com essas informações, tu consegue ter um panorama, né, do tamanho do teu mercado. E daí, em cima disso, tu vai começar a pensar nos próximos passos para fazer a otimização. Porque não adianta, de novo, tu tá em primeiro para um termo que as pessoas não buscam. Tá? Tu tem que estar bem posicionado para um termo que as pessoas buscam. Legal, legal. E, cara, é legal você falar isso porque
eu acredito que a gente tenha né, nossas personas aí, a galera seja bem parecida. É bem provável que você veja isso também. Eu vejo, por exemplo, quando faço, né, palestra online e tudo mais, as pessoas elas se preocupam muito com a ferramenta. E é importante mesmo, igual você falou. Mas, cara, não adianta nada você ter uma ferramenta fantástica como são essas que você mencionou, apesar de ser gratuita, e você não ter ideia, você não parar para pensar e tal. Então, assim, estou 100% com o que você falou. A primeira coisa é mesmo, você parar e pensar, né, aqui, e isso relacionado a tudo no seu negócio, né? Aqui a gente está falando especificamente de SEO. Pensar que tipo de palavras, né? E com essas ideias em mente, não, ou na caneta, né? No papel, como o Márcio falou aqui, você vai para essas ferramentas. Agora, cara, vamos dizer que... vamos pegar o meu exemplo aqui, quando eu tinha de relógio, vamos dizer assim. Uhum. Então eu vi lá, eu fiz uma pesquisa, eu fiquei bem empolgado. Eu vi que são mais de 800 mil buscas por mês sobre relacionado a relógio, né? Uhum. De tudo, tanto relógio masculino, feminino, enfim. O que a gente normalmente pensa, né? Fala, pô, então tem lá a palavra relógio mesmo, só ela tem 200 mil buscas, então eu vou otimizar para relógio. É mais ou menos por aí ou é outra linha que se deve seguir? Cara, tem alguns conceitos, né, que é importante a gente saber, assim, porque o Google, né, só tem 10 posições da primeira página. Então, assim, não vai caber todo mundo. Tá? E nas palavras-chave que tem mais buscas, a concorrência é maior. E daí tu não vai conseguir te posicionar. Tá? Tu não vai conseguir te ranquear bem. Tá? E isso é interessante, cara, porque quando eu comecei com a minha loja virtual, né, e é legal falar isso, porque às vezes a gente se ilude que é só estar bem posicionado no Google que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Né? E na minha história é interessante pelo seguinte, quando eu comecei a minha loja virtual, eu não estava bem posicionado no Google e eu não vendia nada. Daí eu me iludia, disse, não, vou me posicionar no Google e vou vender muito. Cara, eu consegui, né, utilizando, estudando muito sobre SEO, fazendo, cara, trabalhando pra caramba, assim, porque no início eu tinha um emprego e trabalhava na loja das 6 às 3 da manhã, todo dia, final de semana, aquela coisa toda. E foi, cara, eu consegui ranquear muito bem para palavras-chave que, na minha opinião, seriam o que resolveriam o meu problema, que era, eu vendia botas, né, para mulheres, e daí eu estava posicionado em primeiro para botas femininas. Eu vendia bolsas, e eu estava posicionado em primeiro para bolsas femininas. Sapatos femininos, eu estava posicionado em primeiro para sapatos femininos. Foi uma energia, mas um trabalho gigantesco para conseguir isso. E sabe o que aconteceu, Fabrício, depois que eu consegui esse negócio? Eu comecei a trabalhar ainda mais, respondendo e-mail, respondendo telefonema, chat, e continuava não vendendo nada. Nada. Tá? Porque eu fiz exatamente isso. Eu fui lá, descobri quais as palavras que tinham mais busca, e eu me posicionei. Só que não eram essas palavras que geravam venda no meu negócio. Né? Porque existe até uma estatística do próprio Google, que agora eu não tenho exatamente qual é, mas as palavras-chave que tem 1 e 2 termos, a taxa de conversão em venda é muito baixa, porque é uma palavra muito ampla. Então, por exemplo, na própria questão de relógio, se uma pessoa digita relógio, ela pode estar querendo comprar um relógio sei lá, da Nike para mergulho, ou ela pode estar querendo comprar um relógio para o filho dela. Né? Agora, se uma pessoa digita relógio da Nike para corrida modelo XPTO, cara, essa pessoa sabe o que ela quer. Então, quanto mais palavras a gente tem na palavra-chave, né, maior a taxa de conversão. Existe esse estudo diz que palavras-chave com 3 ou 4 palavras, elas convertem até 10 vezes mais do que uma palavra-chave com uma palavra. Né? Então, o que isso quer dizer? Depois que daí, voltando para minha história, depois que eu... Na realidade, na época eu não entendi isso, mas eu notei
que eu perdia muita energia, muito tempo com as palavras mais abertas, e quando eu comecei a ranquear para palavras-chave com mais termos, que no meu caso era bota feminina sob medida marrom, bota feminina sob medida preta, eu tinha muito menos esforço para me posicionar bem e vendia muito mais. Tá? Então eu parei de me preocupar com as palavras-chave amplas, que eram aquelas que tinham 100, 200, 300 mil buscas por mês, que eu precisava investir muita energia para mantê-las lá em cima, para atender os caras que não iriam comprar de mim. Né? E comecei a investir em palavras-chave mais longas, que tinham menos buscas por mês, mas que convertiam em vendas. Né? Então, assim, resumindo tudo isso que eu falei, quando a gente é pequeno, a gente tem que começar a fazer as estratégias de SEO meio que de trás para frente. Pegar palavras-chave com mais termos, né, com 4, 5 palavras, e começar o ranqueamento de baixo para cima. Pô, ranqueei para um termo com 4 palavras. Legal. Vou ranquear para outro. Vou ranquear para outro com 4. Vou ranquear para outro com 4. Depois que tem umas 4 variações, beleza, vou começar a ranquear por um de 3. E daí, cara, e isso para fazer para todos os produtos dá muito trabalho, mas dá muito resultado. No momento que tu ranqueia para termos que o pessoal tecnicamente chama de cauda longa, né, tu vai ter menos esforço para colocar esses termos lá em cima e tu vai converter mais. Então, quando a gente vê, né, relógio, 200 mil buscas por mês, pode ser que tu trabalhe uma vida toda e tu não consiga aparecer na terceira página. Entendeu? Então, o grande lance legal, eu vou vender relógio, cara. Mas eu sou bom em que tipo de relógio? Qual modelo? Qual característica? Qual propriedade que eu sou bom? Pô, eu sou bom no modelo de relógio da Nike de corrida para iniciante. Não sei se existe, mas se for o caso, legal. Então eu vou trabalhar esse cara. E daí eu vou fazer a coisa começar a acontecer. E é sempre bom lembrar que não adianta só estar bem posicionado. Né? Tu precisa ter a melhor oferta da internet. Tá? Porque se tu estiver posicionado em primeiro e o teu preço for o dobro do segundo, o dobro do terceiro, o dobro do quarto, tu não vai vender. Tá? Então, assim, não adianta tu te esforçar para posicionar para relógio Nike de corrida para iniciante. Se o relógio que tem preço competitivo é o relógio Adidas de corrida. Né? Então, é mais ou menos isso. Acho que eu falei demais, mas espero que eu tenha ajudado o pessoal aí. Não, acho que deu para entender bem, assim, que a ideia é a gente ir ao oposto do que a gente gostaria, vamos dizer. É óbvio que a gente, de cara, né, a gente quer posicionar porque tem mais buscas, mas acho que você explicou muito bem. Tanto a questão da facilidade, né? É mais fácil posicionar para termos mais longos, como a conversão é maior. Então, né? Não tem porquê mesmo começar lá de cima, né? E, cara, uma coisa... a gente acaba que não tem como. Esse, igual você falou, questão de oferta, né? Um assunto acaba levando o outro, não tem como. Quando o Márcio fala de oferta, né, o preço é uma das coisas da oferta, né? Exato. Porque às vezes a pessoa pode entender que ela tem que ter o menor preço da internet. E, em muitos casos isso vai ser difícil, né? Dependendo do nicho, vai ser difícil. Quando fala em oferta, está envolvido preço, né, condição de pagamento, tempo de entrega, toda a experiência, vamos dizer, de compra que a pessoa vai ter, né? A oferta tá nisso daí. Então, realmente, eu comparo muito isso, Márcio, se você chamar uma pessoa igual... O Márcio é do Rio Grande do Sul. Lá é bom de churrasco, né? Vamos dizer que o Márcio... Modéstia à parte. Modéstia à parte. Inclusive, eu vi umas fotinhas um dia aí, né? De vez em quando eu posto alguma coisa pra me gabar aí, né? Eu percebi. Mas beleza, eu vou postar umas de pão de queijo também. Mano. Aí eu falo que você fazer isso, cara, você posicionar bem, mas não tá preparado, é como se você chamasse alguém para ir num churrasco na sua casa e você começar a acender a churrasqueira na hora que o cara tá indo embora. Você chamar um vegetariano para comer churrasco, entendeu? Porra, não vai rolar. É isso. Então,
se você não estiver preparado para vender, né, essa questão de aí é, né, coisas infinitas, né? Cara, isso, assim, eu resumo isso muito bem, cara. Que é a seguinte coisa que tem que estar na mente do dono da loja virtual. O cliente não é idiota. O cliente não O é resumo idiota, é cara. isso. É. Esses tempos eu tava fazendo uma consultoria com um cliente meu, e daí o cara tá dizendo, pô, mas eu não vendo, mas eu não vendo, mas eu não vendo, mas eu não vendo. Daí eu cheguei pra ele e disse assim, Rogério, se tu quisesse comprar o produto X na internet, tu compraria do teu site? Aí deu aquele silêncio assim. É por isso que tu não vende, cara. O cliente não é burro. Entendeu? Se tu não compraria do teu site, por que que tu acha que o cliente vai comprar do teu site? É isso. Então, e daí, só para reforçar, cara, e pegar o gancho da questão da oferta que a gente estava falando e da questão da credibilidade que a gente falou lá na frente, a credibilidade e a confiança de um determinado site faz parte da oferta. Né? Agora, Sim, sim. se tu tem dois sites que eles são, cara, exatamente iguais, tá? Um tá um pouquinho mais caro que o outro. Só que esse site passa mais confiança, tem vídeo, tem telefone, e aquele site, meu, tem 2 linhas de descrição, uma foto, não tem telefone fixo, e o último post do Facebook dele é de junho de 2015. Pô, de qual site que o cara vai comprar, entendeu? Pô, eu vou pagar R$ 10 mais caro, mas esse cara me passa mais credibilidade, a oferta dele tá mais verdadeira, pô, eu vou nesse cara, entendeu? É, verdade. Verdade. E até porque é, é até meio óbvio, né? Se só quem tivesse o menor preço vendesse, ia ter só uma loja de cada nicho, né? Porque, ou então ia ter que todo mundo fazer exatamente o mesmo preço e a gente sabe que não é assim. Então, isso aí que você falou faz todo Cara, sentido. e mesmo assim, se todo mundo tivesse o mesmo preço, por que que uma pessoa escolher comprar de uma e não escolheria comprar de outra? Tem que haver alguma diferença, entendeu? É, Pô, eu vou confiar mais nessa, eu vou gostar mais daquela. Esse aqui me dá um bônus diferente, esse aqui tem um vídeo que resolveu um problema. Então, tudo isso faz parte da oferta e tudo isso faz parte de SEO também. Né? Porque não adianta só estar bem posicionado, não adianta só ter visitante. Não adianta trazer. É que nem eu brinco, né? Não adianta tu querer vender picanha para um estádio cheio de vegetariano, entendeu? Agora, tu quer vender picanha pro estádio cheio de gaúcho, pô, a taxa de conversão vai ser bem maior, cara, entendeu? sem dúvida, sem É dúvida. isso. Cara, é isso. Acho que pode parecer muito simples isso, gente, mas isso é tão. Quando cai a ficha, né, para isso que o Márcio falou, assim, acho que é uma coisa. Acho que essa pergunta que você fez, cara, eu acho que é bom para quem tá vendo assim e talvez tenha uma loja e não tá conseguindo vender, refletir nessa pergunta, né? Será que eu compraria de mim mesmo? Sinceramente, você pensar nisso, isso já vai te dar algumas respostas bem interessantes, né? Cara, isso, assim, é aquela história. Tu tem que fazer essa pergunta e o sim tem que vir de dentro e na hora. Se tu pensar um pouquinho, cara, tá errado, entendeu? Tá errado, tá errado. Verdade, verdade. É isso aí. Então, vamos lá, só para repassar, a gente falou então já, né, sobre a pessoa pensar nas palavras-chave, né, voltando aqui especificamente do assunto de SEO. Pensar nas palavras-chave, ir lá no Keyword Planner e tal, olhar o número de buscas e começar nas buscas, começar do inverso, né, das palavras menos buscadas com o que tem mais palavras ali na palavra-chave. Cara, uma outra coisa que aí você pode me falar se realmente influencia ou não, é a questão de vamos dizer, do e-commerce eles realmente ser de nicho. Por exemplo, vamos dizer que, voltando à questão do relógio lá, vamos dizer que eu venda de tudo. Eu venda sapato, bolsa, relógio, tal, tal, tal. E tem uma outra loja que ela venda especificamente relógio, né? Vamos dizer que as duas trabalhem bem a parte de SEO. Um e-commerce de nicho, ele tem mais chance de, vamos dizer, de aparecer, de ranquear do que um que faz tudo? Ou isso é um mito, vamos dizer assim? Cara, ótima essa tua pergunta, Fabrício. Ótima. E a resposta para isso é o seguinte:
Tá? Imagina o seguinte, o Google, ele é basicamente, né, o pessoal fala da inteligência, do não sei o que, do Google e coisa e tal, mas, cara, basicamente o Google é uma fórmula matemática, com um monte de variável e tal, mas é uma fórmula matemática. E essa fórmula matemática é para chegar na conclusão de qual site é mais relevante para determinada busca, tá? Então tu imagina o seguinte, e daí quando o Google está fazendo esse cálculo, ele não leva em conta só uma página, ele leva em conta todo o domínio, todo o site, tá? Então vamos lá, botar isso em números para ficar mais fácil, tá? É o seguinte, eu tenho um site que tem 2.000 produtos e 50 desses produtos são relógios. E agora tu tem um site que tem 50 produtos e 50 produtos são relógio. Para uma busca relacionada a relógio, sabendo só isso, um tem 50 e 50 são relógio, o outro tem 2.000 e 50 são relógio. Qual dos dois é mais relevante para uma busca relacionada a relógio? Sabendo só isso, cara. Então, responde automaticamente essa pergunta. Uma loja de nicho, ela é muito mais relevante para termos relacionados àquele nicho. E aumenta drasticamente o peso dela e as chances dela aparecer melhor ranqueada nas buscas do Google. Legal, legal. É outra coisa, cara, é outra coisa fantástica isso que você falou agora. Um dia desse eu estava vendo, há pouco tempo atrás, aí vai depender de quando você está vendo esse vídeo, mas tem uma semana, pouco mais que isso, eu fiz uma palestra online e um dos caras deixou a loja lá para eu dar uma olhada e tal. E ele tem um termo lá, cara, que é brinquedos educativos ou brinquedos educacionais, se não me engano. Só para essa palavra, Márcio, tem 18.000 buscas. E quando você digita, né, no Google brinquedos educacionais, aí aparece lá Americanas, tal, e, né, essas grandes lojas trabalham com isso também. Mas eu pensei, falei, cara, né, depois que eu já peguei mais dicas assim sobre SEO com vocês, fiquei sabendo disso, pensei, cara, imagina se esse cara ele trabalhasse exclusivamente com brinquedos educacionais. Se o domínio dele, né, embora o domínio hoje não tenha, né, tanta relevância como já teve, mas se fosse loja tal, brinquedos educacionais e tudo quanto é produto fosse brinquedo educacional, a chance dele aparecer em primeiro ou na primeira página é muito grande, né? Mesmo concorrendo com essa galera, porque essas outras trabalham com milhares de produtos diferentes, né? Então, quando você é meio que uma autoridade mesmo no nicho, né? A chance de se ranquear fica muito, muito, muito mais fácil, né, cara? Até um exercício para o pessoal que está assistindo a gente. Procura no Google aí, cueca. Tá? E vocês vão ver que o primeiro site que ranqueia para cueca é o site Cueca Store. Sim. Tá? E abaixo deles tem, sei lá, Marisa, Americanas, Netshoes, não sei quais são os sites, tá? Mas são todos sites grandes. E por que esse cara está em primeiro? Porque ele é um site de nicho. Ele começou sendo um site de nicho. Hoje ele vende algumas coisas a mais e tal, mas quando ele começou, ele era especializado em cueca, cara. E daí por isso ele tem relevância, entendeu? Procura também, sei lá, tênis de basquete. Tu vai ver que na primeira página tem Netshoes, tem Adidas, tem Centauro, tem... cara, esses mega ultra sites que tem loja física, que são... E tem uma loja que é mundo do basquete. Tá? Então, assim, quando a gente é pequeno, cara, na minha opinião, tá? Eu acho que é a única forma pra gente conseguir começar uma loja virtual e caminhar ela na direção é sendo especializado em alguma coisa. Né? Tu ser referência em alguma coisa. Tu ser o melhor do mundo num determinado nicho de mercado, num determinado assunto. Legal. Cara, isso, eu prego muito isso também. Até tem uma cliente, na verdade é nossa, eu tenho ela como cliente de consultoria, mas ela participou de um dos treinamentos seus também, o e-commerce de elite.
E a gente tinha, cara, ela vende ainda no Mercado Livre e, né, quem vende no Mercado Livre geralmente não preocupa muito com isso. Então ela vendia de tudo, absolutamente tudo. Aham. E quando foi para a loja, né, a gente viu daqueles produtos que ela vendia, qual que tinha buscas, que ela, não só que tinha buscas, mas que ela era interessante para ela trabalhar com eles, né? Uhum, E a uhum, gente chegou no consenso que o mais interessante seria pulseiras, né? Então ela tem uhum. hoje a Empório das Pulseiras, né? A Claudete provavelmente está assistindo a gente aí. Conheço, sei, sei, sei. E cara, a gente, o que a gente está fazendo agora, a gente vai fazer uma coisa para ela fantástica aí, que é questão de blog e tudo mais. Então vai ser sem dúvida nenhuma, daqui a um ano, a melhor loja virtual de pulseiras do Brasil. Não tem a menor dúvida. E só é possível você ser o melhor do Brasil se realmente você focar numa coisa, né? Porque Exatamente, se você exatamente. quiser ser o melhor em tudo, é sem chance. Acho que um outro caso legal, cara, é o que eu já vi um cara que você entrevistou, que é da Deloge aí, cliente seus, da panela de ferro, né? Eu vi a entrevista com ele e a gente pesquisando, né? Quando eu vi lá, falei, deixa eu pesquisar esse cara aqui. E eu vi lá, cara, quando você coloca panela de ferro lá, o cara tá lá na primeira posição, né? Não tem outras gigantes aí, Tramontina e sei lá, que talvez poderia competir por essa palavra e não compete com ele, né? Se não me engano, ele tem mais de 10 mil buscas, ou mais que isso, organicamente. Por Sim. quê? O foco é em panela de ferro, não tem alumínio, não tem nada, é ferro e pronto, né? Não tem, esse é um exemplo bom, cara. Porque assim, ó, se tu for fazer aquela análise que a gente falou no primeiro momento da entrevista das palavras-chave, se tu procurar por panelas Tramontina, cara, é um termo que tem, sei lá, 200 mil buscas por mês. E esse meu cliente, ele não aparece, tá? Mas ele aparece para aquilo que ele é bom, para aquilo que ele é referência, para aquilo que ele tem preço, para aquilo que ele sabe entregar, porque panela de, assim, ó, no caso dele, tá? Panela de ferro, não adianta só tu ter preço, tu tem que saber entregar, porque como é um item pesado, o frete custa caro, né? E daí tu consegue, e daí isso faz parte da oferta também. Legal, legal. E aqui, cara, a gente poderia citar, nossa, tem diversos exemplos aí de lojas de nicho aí que a gente vê bombando. Tem um cara que eu sou muito próximo a eles aqui também, que é de Minas, que é a Cachaçaria Nacional, Uhum. o Rafael Araújo, que eles, cara, vende, é, vende muita cachaça. E por quê, cara? Porque o cara focou, falou, não, ele poderia, como tem outras lojas que vende vinho, cachaça, champanhe e licor e tal e tal. Ele falou, não, cachaça, pronto. Ser especialista nisso. Pronto. É. Então, né, para quem não tem loja, se você está vendo a gente aqui não tem loja ainda, é, sem falsa modéstia, se sinta meio que privilegiado de ter uma informação dessa, porque é um tipo de informação que eu não tinha quando comecei, acredito que o Márcio também não, e que fez a gente ficar com muito produto parado em estoque, porque, né, não conseguia vender, e fez a gente perder tempo em vez da gente focar em uma coisa, né? Então, é, se você não começou ainda, ou se você já tem loja e está tendo dificuldade em vender, enfim, pensa seriamente nisso de nichar, né, ao máximo possível. Olhando essas questões da palavra-chave, né, obviamente, se for um nicho extremamente pequeno, né, talvez não vai compensar, mas se vê que isso for uma oportunidade para você, pensa bem nisso que é o caminho. Né, é o caminho. A gente pode falar de... Tem essa questão, né, de posicionamento, mas, por exemplo, questão de controle de estoque, por exemplo, quando você trabalha com um nicho específico, facilita demais. Enfim, tem muitas coisas que você trabalhar com um nicho específico vai beneficiar, né? Agora, Márcio, vamos falar no lado financeiro da coisa, da questão do SEO. Que ganho, que bem financeiro, vamos dizer, que a pessoa tem em usar técnicas de SEO? A gente sabe que não é simples. A gente vai um pouco mais para frente falar mais a fundo sobre essas técnicas. Por que compensa, vamos dizer, a pessoa estar bem posicionada e que outras opções que ela teria, vamos dizer, se não for essa, né? Beleza. Sempre quando tu abre uma loja virtual, né, eu sempre brinco assim que um dos grandes problemas das pessoas que montam lojas virtuais é achar que elas vão botar o site no ar e vão sair vendendo. Né? Na internet, cara, tu abre uma loja virtual no meio do oceano, tu é um pontinho, um farelo lá.
E se tu não fizer um esforço grande para as pessoas virem até a tua loja, as pessoas certas virem até a tua loja, tu simplesmente não vai vender, né? Se tu abre uma loja num ponto bom no mundo físico, cara, as pessoas passam na frente da tua loja, elas entram na tua loja e elas compram na tua loja. Agora, se tu pegar aquela tua mesma loja, que tem o melhor vendedor do mundo, que tem os melhores produtos, que tem o melhor preço, e coloca ela no meio do deserto, no meio, sei lá, numa ilha, no meio do oceano, cara, tu não vai vender, né? E é isso que acontece quando tu abre uma loja virtual. Agora, quando tu consegue utilizar técnicas de SEO, cara, tu tem a tua ilha lá no meio do oceano, mas tu fechou uma parceria com uma agência de turismo, cara, espetacular, entendeu? Que vai te trazer gente para visitar a tua ilha, que vai consumir a tua água de coco, que vai comprar o teu produto de forma ilimitada, né? Todos os dias. Então, o grande lance de tu investir em SEO é um investimento que não é simples. Na realidade, ele até é simples. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não têm paciência né, para fazer ele dar certo. Elas desistem antes. Né? Então, é um investimento de longo prazo e que no longo prazo vai te trazer muitos frutos. Né? Muitos frutos. E sem custo. Né? Além daquele esforço inicial que tu vai ter para fazer tu te posicionar, para conseguir entender como funciona o teu mercado, mas depois disso, cara, tu goza as vantagens daquilo durante anos, entendeu? É verdade. E se a gente for olhar, eu tava vendo um dado esses dias lá no blog do Henrique Carvalho, né? Você segue também lá o Verde Blog. Achei interessantíssimo, cara. Falando a quantidade de cliques que vai para a parte orgânica lá, né, do Google e para os que vão para os anúncios, né? Porque você pode aparecer também na primeira página pagando por isso, né? Só que além de você ter que pagar, e fica cada vez mais caro isso, eu não me lembro certinho agora aqui, cara, mas é coisas tipo assim, de mais de 90% dos cliques vão para a parte orgânica, né, e menos de 10% vai para a parte de anúncio. Então, além de você não pagar, a grande maioria das pessoas vai naqueles resultados, né? E isso também, que faz parte da outra pergunta que eu esqueci de responder, cara, é o seguinte, na busca orgânica, mesmo que depois que tu conseguiu posicionar, mesmo que tu pare de trabalhar SEO, tu vai continuar posicionado ali por anos, né, ou por meses, dependendo do teu nicho de mercado e tal, e na busca paga, né, que pode ser uma outra estratégia de divulgação através de Facebook, através de AdWords, através de anúncio no YouTube, comparadores de preço e tal, no momento que tu parou de pagar, pum, cortou os visitantes do teu site. Verdade. Verdade. E só para vocês terem uma ideia, né, se você não sabe, não tem muita noção ainda com relação a valores assim, hoje no Google, boa parte dos produtos são de R$ 1 para cima o clique. Tem ainda, né, que são menores, mas a tendência é cada vez aumentar. Então, vamos colocar aqui por baixo, vamos colocar que seja R$ 1 cada clique, né? Ou seja, cada vez que a pessoa entrou lá no seu site através daquele anúncio, você paga R$ 1. Se você tiver 10 mil pessoas entrando, né, nesse formato, você vai pagar R$ 10.000. Se 10 mil pessoas entrar através, né, da busca orgânica, né, do resultado orgânico, você vai ter pago, como o Márcio falou, o esforço que você teve, talvez 6 meses, 1 ano atrás, enfim, né? Então, assim, gente, financeiramente falando, é uma coisa assim, para mim é incomparável, é incomparável, não tem... eu acho que se a pessoa precisa, né, de um retorno mais rápido e a loja tem condições de receber a galera, é bom fazer AdWords, desde que seja viável também, para alguns nichos, igual eu comentei sobre o caso da Empório das pulseiras. Cada pulseira é R$ 30 e o clique é R$ 1. Então, como é que vai anunciar em AdWords desse jeito? Não fecha a conta, entendeu? Não fecha a conta. Então, tem a questão de fechar a conta. Mesmo que fechar, é uma estratégia, mas eu cada vez mais, assim, cada dia que passa, eu tenho pensado mais a médio, longo prazo, né? E quando a gente fala nisso, eu acho que se você tem um negócio, ou pretende ter, e você não pensa nele, por exemplo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos,
eu acho que não compensa, né? Porque o esforço que você tem no início é uma coisa que você geralmente tem os melhores resultados mais na frente, né? Sem Então, dúvida. cara, essas estratégias de SEO é demais mesmo. É uma coisa que vale muito a pena. E só que aí tem um porém, vamos dizer assim. É, quando eu mesmo tinha loja, né, eu entrei em contato com algumas. Existem agências especializadas. Uns dias para trás você entrevistou o Ricota, né, o Fábio Ricota, Isso da, aí. da agência A, a, Mestre. Pô, eles são referência nacional em agência de SEO e tal. E quando eu tinha loja, eu cheguei a cotar com a agência Mestre, com outras 3 agências referências assim, no mercado. uhum. Aí você encontra um outro problema para pequenos negócios que, cara, fazer SEO, né, com uma agência é extremamente caro. Por mais que compense, tá? Se você for fazer uma conta pensando em 2, 3 anos, compensa fazer. Mas eu lembro na época, para mim, seria um pacote, era uma coisa de um ano, seria em torno de R$ 60.000, né? Era R$ 5.000 por mês. E para a maioria, acredito, dos negócios é uma coisa inviável, né? Ainda mais para quem está começando, né, cara? É completamente inviável, entendeu? É, Então, a coisa mais barata. E uma coisa eu sempre falo para quem está começando, né? E daí pode ser AdWords, pode ser e-mail marketing, pode ser SEO, pode ser qualquer coisa, tá? Muitas vezes as pessoas querem colocar uma loja virtual e querem contratar uma agência, né? Só que, cara, tem um conflito de interesses, né? E isso é muito legal, que é interessante para fazer o pessoal pensar, assim, ver o mindset, não para dizer que a agência tá errada ou que o dono da loja virtual tá errada, cara, é só uma forma de encarar, né? E existem formas de fazer isso dá muito certo, mas para te conseguir fazer isso, tu tem que ter isso em mente, que é o seguinte, o dono da loja virtual, ele ganha dinheiro quando ele vende, tá? E o dono da agência, ele ganha dinheiro quando o dono da loja virtual investe mais em anúncio, tá? Se o dono da loja virtual não está satisfeito com o trabalho da agência, ele vai chegar para o dono da agência e vai dizer assim, cara, não está vendendo, né? O que está acontecendo? O que a gente faz para melhorar? O dono da agência vai dizer assim, investe mais em publicidade. Né? E daí tu fica nesse negócio de cão e rato, de ficar empurrando para lá, de pegar uma outra agência, de pegar não sei o que, e cara, a tua loja virtual não sai do lugar. Então, o que eu recomendo para quem está começando e quem não tem R$ 5.000 por mês para investir só numa estratégia de divulgação, só em alguma coisa? Que aprenda a fazer. Né? E depois que tu aprendeu a fazer aquilo, que tu tem os teus indicadores, que tu sabe que tu vai investir tal esforço e tu vai ter tal retorno, cara, tu pode chegar para uma agência e dizer assim, olha só, eu não sei fazer isso muito bem, mas eu venho fazendo e o meu número é tal, eu invisto tantos reais e tenho tantos em venda. Tu consegue melhorar isso? Se a agência disser que sim, eu consigo, legal. Porque daí tu tem parâmetro para cobrar. Tu tem parâmetro para saber o que a agência está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Agora, no momento que tu disser assim, faz para mim, que tu delarga o negócio, cara, nunca vai dar certo. Então, eu sempre recomendo que os donos de lojas virtuais, quando eles querem fazer marketing para divulgar suas lojas virtuais, eu sempre digo o seguinte, cara, se tu tá começando agora e tu não sabe fazer marketing, faz no máximo 2 estratégias de marketing por vez. é no SEO, máximo mesmo. SEO, que é no longo prazo e tu tem que fazer isso todo dia, e mais uma estratégia que tu tem intimidade. Vai ser Facebook, vai ser AdWords, vai ser e-mail marketing, vai ser alguma outra coisa. E no início, cara, eu recomendo fortemente que o dono da loja virtual aprenda a fazer SEO e aprenda a fazer AdWords ou Facebook, eu não sei o que, para que depois que ele dominar isso, ele consiga ou contratar uma pessoa para fazer essa parte mais operacional e ele consiga cobrar, né, e instruir e ver o que está dando certo, o que está dando errado, ou terceirizar isso para uma agência. E daí tu conseguir conversar no mesmo nível. Né? Tu diz, não, olha, mas não tá fechando a conta. Daí o dono da loja vai dizer pro cara da agência, cara, teu anúncio tá ruim. Não, tu quer vender mais, investe mais. Não, mas cara, o teu clique tá caro. Pronto. Entendeu? Daí já muda a relação de poder. E a mesma coisa na parte de SEO. Entendeu? No momento que tu domina o SEO, tu sabe como tem que fazer, o que precisa ser feito e tudo mais,
meu, tu vai ter um trabalho, tu vai aprender, tu vai começar a ter resultado, e daí tu vai começar a vender, e quando tu começar a vender, tu vai ter dinheiro. E daí tu pode contratar uma agência e pagar R$ 5.000 pra eles fazerem a parte braçal pra ti, entendeu? É isso, cara. É isso. Acho que foi perfeito o que você falou. É claro, eu pelo menos falo muito isso, que o dono do negócio, né, ele tem que pensar muito na parte estratégica do negócio. Porque é uma parte que é ele que tem que fazer isso. Essas outras partes, né, questão de anúncio, em um determinado momento, o ideal é que ele deixe isso para alguém. Né? Depois que já tiver um tempo, que isso já tiver, né, funcionando e tal, o ideal é que você não faça isso. Né? Mas, inicialmente, é muito difícil você conseguir fechar a conta. E assim, aqui a gente está falando para pequenas empresas. Né? Claro que pode ser que, pô, se o cara já tiver, sei lá, eu tenho 10 milhões para investir numa loja virtual aqui, é outro papo. Né? Aqui a gente está falando para pequenas Ó, o meu empresas. site se tiver. Inclusive eu vou deixar aqui o WhatsApp. Exatamente. Me diz onde tu mora, que eu tô indo aí na tua cara aí conversar Exatamente. contigo, Não entendeu? precisa de você ficar vendo a gente em vídeo aqui, não. É uma coisa mais pessoal é melhor, né? Mas, então isso aqui para pequenos negócios, cara, é isso mesmo. E eu, pelo menos, eu tive uma experiência, cara, terrível com a agência. Foi uma coisa terrível mesmo. Nessa segunda loja que eu tive, que foi na parte dos relógios, a gente contratou uma agência, só que não era uma agência especializada em e-commerce também. Era uma agência de marketing digital, né? Vamos dizer assim. Uhum. E, cara, para fazer anúncio para e-commerce é muito diferente de você fazer anúncio para vender um apartamento, por exemplo. Né? Aqui você vai nos centavos. E, cara, a gente chegou a pagar R$ 8 no clique de algumas palavras. Os anúncios era só relógio masculino, relógio feminino. Né? Não era, né, nessa questão igual a gente comentou antes, de ter mais palavras. Enfim. É, e, de novo, não que eu nem o Márcio seja contra as agências, mas o ideal é você entender como funciona primeiro, para depois, né, quando for no momento apropriado, você passar isso. Porque senão, cara, e quando você não sabe, né? Eu falo, pagava R$ 8 no clique, deve ser isso mesmo, né? Não tinha noção, né? Quando você não tem noção, você não tem como, você não tem parâmetro, né? Você não tem como cobrar da pessoa, então realmente fica complicado. Cara, então, acho que a gente chegou aqui num consenso nessa questão do aprender algo, né? E, igual você falou, tem outras coisas, a pessoa pode aprender Facebook Ads, ela pode aprender Google AdWords, que é uma coisa para agora, vamos dizer, embora, né, o ideal é que você pense cada vez mais no longo prazo, mas enfim, né, se precisar já começar a vender é uma coisa legal, mas a parte de SEO realmente para um longo prazo é o ideal, assim, se você conseguir conciliar as duas coisas é o ideal. E você tem basicamente, se a gente for falar em aprender, você tem basicamente duas formas, né? Você tem uma forma aprendendo sozinho, por exemplo, na internet, no YouTube. Cara, o YouTube tem muito conteúdo sobre SEO, tanto para loja virtual como para blog, enfim. Mas aí você cai num problema, que é o que eu chamo, assim, que eu li lá no livro lá do Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, que é a obesidade cerebral, né? Que é tanta informação aqui, um fala que o ideal é isso, outro aquilo, que aquilo entra na sua cabeça e você não faz absolutamente nada, né? Então, é uma opção, né? Se você tem, por exemplo, se você tem 0 de investimento, é uma opção começar sozinho e aprender. É possível aprender muita coisa sozinho. Acho que o trabalho que a gente faz aí de vídeo é exatamente para ensinar muita coisa, mas o Márcio fez, né, há pouco tempo, lançou um treinamento que facilita e muito esse sentido aí, né? Fala um pouquinho pra gente, Márcio, do treinamento de SEO que você e sua equipe lançaram aí esse ano, no finalzinho, né, do ano passado. Isso aí, cara. A gente lançou esse treinamento porque, é, meu, é uma demanda, né? É uma dor do pequeno empreendedor. E eu sempre, quando eu vou fazer um lançamento, né, lançar esse curso, eu sempre faço um exercício, né, que é fazer uma pergunta para o pessoal e perguntar.
Quem acha que isso é importante para SEO e quem acha que isso não é importante para SEO? 90% das pessoas respondem que é importante. Aquela pergunta que eu faço. Eu nem vou entrar em termos técnicos e tal. E daí eu mostro para eles que não é importante. E isso... Eu mesmo fui um dos que você já me pegou nessa daí já. E daí eu mostro que aquilo ali não é só que não é importante, só que não é mais. Uma época foi e agora parou de ser importante. Mas não é que parou de ser importante semana passada, mês passado ou ano passado. Parou de ser importante em 2009. Tá? E a gente tá suando pra fazer. Entendeu? Então, o grande lance de tu aprender alguma coisa, tu pode aprender de forma gratuita. Só que, normalmente, as coisas gratuitas, elas, às vezes, não estão totalmente atualizadas. Né? E daí tu investe uma puta de energia, um puta de um tempo para fazer alguma coisa que não te traz retorno. Então, o grande lance de tu pegar um treinamento que é homologado, que tem gente que utiliza, né? A gente bateu agora, na última semana, mais de 200 alunos no nosso treinamento, que estão tendo resultados incríveis, entendeu? Incríveis com as técnicas que a gente ensina, com o passo a passo da nossa metodologia. Né? Facilita, né? Simplifica, é mais barato, é mais simples, é mais rápido. Né? Porque uma coisa que o pessoal às vezes não coloca na ponta do lápis é que, não, mas esse treinamento vai me custar 100, 200, 300 reais. Mas, cara, quanto custa o teu tempo? Né? Quanto de combustível tu vai gastar, muitas vezes indo na direção errada? Né? Se tu tá em São Paulo, tu quer chegar no Rio de Janeiro, cara, tu tem que dirigir. Eu não conheço São Paulo, eu não sei qual é a rota, mas, cara, eu sei que tem que começar a dirigir na direção norte. Né? Se eu dirigir na direção sul, cara, eu não vou chegar no Rio de Janeiro. Né? E o treinamento é tu ter a rota, tu ter o caminho, tu ter em quais postos tu vai abastecer, tu ter quanto tempo tu vai levar, aonde tu vai dormir e quanto tempo tu vai chegar lá. Né? Então tu consegue planejar e tu consegue chegar lá muito mais rápido, com muito menos esforço e se tu botar na ponta do lápis, com muito menos investimento. Né? Então é mais ou menos isso. E o treinamento, cara, que nem eu falei, a gente está com mais de 200 alunos hoje e o pessoal está tendo resultados simplesmente incríveis, tá? Incríveis. Tudo isso que a gente falou aqui e muito mais, né? Porque a gente nem chegou a entrar na parte técnica de... Porque muita gente pensa, o que bota no título, o que bota na H1, o que bota não sei o quê, Cara, isso tudo tem dentro do treinamento. Né? A gente entra a fundo em cada um desses itens, nesse monte de coisa técnica, eu explico de uma forma bem didática, bem simples, bem passo a passo, né? E daí, assim, SEO... Não é só o que está no teu site, é o que está fora do teu site também, né? Que é o relacionamento dos outros sites com o teu site. Isso a gente ensina também. O treinamento, ele tem, daí, falando um pouco mais do treinamento, ele tem alguns bônus que são específicos para fazer o pessoal ver tudo isso, né? Como tirar foto de produto, como fazer vídeo, como se relacionar com as pessoas ao redor, né, para que o teu site consiga ter relevância, consiga ter conteúdo e com isso consiga subir, né, no Google para aqueles termos que realmente vão te trazer vendas. Legal, legal. Cara, eu tenho acesso lá ao treinamento, eu vi lá realmente tá uma coisa assim, fantástico, né? A gente que tem contato assim com muita gente que tem tipos de treinamento e tal, já comprei diversos treinamentos, né? Eu vi lá, uma coisa que me chamou muita atenção é a questão do suporte lá, que eu vi que tem a parte lá do pessoal fazer as perguntas e o pessoal pergunta, tem a resposta assim, né, em pouquíssimo tempo e tal. E isso pra mim é uma coisa que tem essa questão, igual você falou, do tempo, que é uma coisa assim, nossa, é aquela questão, né? Tudo aquilo que você quer fazer hoje, o que você quer aprender, teve alguém que passou a vida ou anos aprendendo, né? Exatamente, cara, então, exatamente. Cara, em vez de querer aprender sozinho, é melhor você dar uma paradinha, ouvir o que o cara tem pra falar. E outra coisa que eu sou louca com suporte, cara, eu praticamente não uso nada gratuito por falta de suporte, né? A gente vê em caso de loja virtual mesmo. Tem muitas lojas virtuais gratuitas que a pessoa pode baixar lá e tal e, entre aspas, começar a vender, né?
Mas se der pau lá, o cara não tem para onde correr, né? E até um dos motivos, né, de eu recomendar sempre, né, para quem me acompanha a D-Loja, porque eu sei do suporte que vocês dão. E essa é uma coisa que eu acho muito importante. O tempo e, por exemplo, se você for aprender né, pela internet, vamos dizer, o cara não tem obrigação de te dar um suporte. Você às vezes vai perguntar lá e ele não vai te responder, né? Então, cara, eu recomendo fortemente esse treinamento. Já recomendei para muita gente. As pessoas que eu indiquei e que adquiriram, assim, tão mega satisfeitas. Então, recomendo para você que está assistindo. E se o assunto for interessante para você, nessa otimizar a sua loja virtual, tal, para o Google, recomendo muito fortemente. Aqui vai ter um link, ou aqui no vídeo, ou aqui embaixo, aqui na descrição. Se você estiver no blog, algum lugar aqui você vai ver um vídeo direcionando para esse treinamento. E o que eu achei mais legal eu não vamos falar de preço aqui do treinamento, porque pode ser que mude, mas eu garanto para você que o preço cara, acho que não dá nem uma semana se fosse pagar uma agência. Com certeza não dá, não. Não dá. Deve dar uns 3 dias ou menos, né? Deve dar uns 20 minutos, dependendo da agência. Isso aí é uma coisa assim, que quando você me falou do projeto e tal, eu falei, cara, demais. E quando você me falou do preço, eu falei, é sério mesmo? Você falou, então, você que sabe, né? Porque realmente, pelo valor que entrega, ficou uma coisa muito em conta, né? Ficou, dá pra ver que a ideia realmente é ajudar o máximo de pessoas mesmo com isso. Então, cara, tem mais alguma coisa, Márcio, que você acha que é relevante da gente falar sobre esse tema pro pessoal? Deu pra gente dar uma explanada boa? Assim, tem muito mais coisa pra falar sobre esse tema. Não daria pra falar. A gente tá já mais, sei lá, acho que deve estar uma hora aí já batendo papo, e a gente falou isso aqui, cara. Isso aqui. E por mais que a gente seja, né, extremamente cuidadoso, por mais que a gente dê exemplos claros, repita, revisa o termo e tal, isso é 2% desse assunto. Né? Então eu convido o pessoal, né, a conhecer o treinamento, a ver o treinamento, porque nesse treinamento, né, ele é online, as pessoas têm acesso a ele durante 2 anos. Tu pode ver e rever as aulas quantas vezes quiser, né? A gente tem a parte de comentários, no qual todos os comentários em cada uma das aulas eles são respondidos, né, em até 24 horas. Então, dá uma olhada, né? Dá uma olhada no treinamento e pensa nisso, né? Porque eu quero encerrar, eu acho assim, vamos encerrar, já estamos caminhando para um exemplo, cara, que eu ouvi do Thiago Tesman. Tá? Que ele fala qual é a diferença entre links patrocinados, tá? Ou qualquer tipo, e entre a parte de SEO. Né? Ele faz uma analogia muito boa. Assim. Imagina que tu é uma pessoa que queira comer arroz. Tá? Tu pode pegar, ir no mercado, que tem diversos tipos de arroz, e lá pagar por isso e levar o teu arroz para casa. Né? Isso é SEO. Não, desculpa, isso são links pagos, tá? Mas SEO, cara, tu vai lá, compra semente, ara a terra, planta o arroz, na época certa tu bota água, na época certa tu tira a água, depois tu vai lá, colhe, e depois tu faz todo um processo para que tu daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, colha o arroz, tá? Então, eu pergunto o seguinte, cara, se tu vai aprender sozinho a plantar arroz, pode ser que tu escolha a semente errada. Pode ser que tu coloque água na época errada. E, cara, daqui 1 ano, se tu não fizer certo a plantação do arroz agora, tu não vai colher arroz. Excelente analogia. E, cara, vindo de um cara que é expert em tráfego pago, né? Também. É legal você falar que é do Thiago, porque assim... o Thiago, exatamente. É um cara que, né, conhece muito aí do AdWords e tal, e é legal você ver que é uma coisa imparcial mesmo, né? Isso, falar cara. Isso. Realmente. Então, o SEO é o negócio seguinte, cara, se tu quer colher arroz daqui 1 ano, faça a plantação da forma certa agora, tá? E sem querer fazer jabá, mas já fazendo, né?
a melhor coisa a ser feito, cara, é pegar um treinamento que te ensine passo a passo. Desde escolher a semente, a escolher as palavras-chave, né, que tu vai trabalhar, até plantar, quando tira água, quando bota água, quando colhe, qual a máquina, para que tu daqui a um ano tu consiga comer arroz, entendeu? É, é isso aí, cara. É isso aí. E é legal a gente pensar numa coisa, quando a gente fala, né, em fazer algo que vai dar resultado em 6 meses, um ano, talvez a pessoa pensa, nossa, não, mas isso vai demorar, isso. E eu tava pensando sobre essa questão de tempo um dia, até depois de uma conversa que a gente teve, né, um tempo Aham. atrás, pensando sobre essa questão de pensar mais no longo prazo e tal. E eu tava pensando, cara, por exemplo, eu pensando na data do meu casamento, por exemplo. Aham. Agora tem 3 anos e meio mais ou menos que eu casei. Cara, e eu lembro perfeitamente como eu conheci minha esposa, que tem 5 anos atrás. E tipo assim, eu lembro como se fosse ontem. Foi uma coisa que passou assim, extremamente rápido. Exatamente, E cara. pra você que tá assistindo, você pode falar, pô, um ano, pô, se você for lembrar do que você fez um ano atrás, você vai, não, mas já passou um ano. O tempo passa muito rápido, né? Então, tira, né, se por acaso você tem essa coisa assim, e eu falo porque eu mesmo já tive, tá? Essa coisa de pensar, de querer a coisa para agora, tenta tirar isso o mais rápido possível, porque quando a gente fala em negócio, né, eu acho que o que diferencia a pessoa que tem um negócio para quem é assalariado é exatamente isso, né? O cara que é assalariado é isso, ele entrou, passou um mês, ele vai ter o dinheiro, beleza? E se empreender não tivesse essas questões assim, todo mundo ia empreender, né, cara? Que aí não ia ter nenhum ponto negativo, então ia ficar muito fácil. Então, pensa cada vez mais assim no médio e longo prazo que com certeza os resultados vão ser fantásticos. Não é isso mesmo, Márcio? Exatamente isso, cara, exatamente isso. É isso que eu penso também, cara. Longo prazo, quando tu vai pensar numa loja virtual, quando tu vai pensar numa estratégia de divulgação, tu tem sempre que pensar no longo prazo, né? Por mais que tu vá fazer AdWords, se tu começar a fazer AdWords hoje, amanhã tu não vai vender. Tu vai ter um tempo para te aprender, tu vai gastar dinheiro e não vai ter retorno. Para tu começar a ter um retorno positivo daqui 30, daqui 60 dias. E SEO, tu imagina só, cara, tu vai ter retorno daqui 6 meses, daqui um ano. Então, começa a fazer isso certo agora. Porque se você não começar daqui a um ano, você fala, poxa, se eu tivesse começado, estaria Exatamente, tudo cara, diferente, né? exatamente. Beleza. Mas, obrigado, cara. Nossa, mais de uma hora de papo aqui. A ideia era por volta de 30 a 40 minutos, mas tanto você como eu acho que gosta de falar bastante, então não foi possível. Ainda mais sobre esse assunto, né, cara? Pô, Pois é, não. E não falamos nem 10% do que é aí, né? Cara, exatamente. obrigado por ter parado um pouquinho aí no seu trabalho e ter dedicado esse tempo pra gente conversar um pouco. E não só por isso, cara, mas pelo trabalho, pela mudança no mercado, né, que você tá atingindo. Um dia desse para trás eu te mostrei um comentário que eu vi de uma pessoa que viu um vídeo seu que eu te mostrei, não sei se você lembra, mostrando o tanto que realmente que as pessoas têm ficado impactadas, né, com o trabalho que você tem feito. Então, cara, parabéns para você e para toda a sua equipe, né? Eu sei que não, é você que aparece, mas tem toda uma galera por trás disso aí. Então, vocês da loja virtual, da D-Loja, estão de parabéns mesmo pelo trabalho fantástico que vocês têm feito, cara. Valeu, Fabrício. Obrigado, cara. E também lembrar que tu também faz parte dessa mudança, né, cara? A gente tá fazendo isso junto, né? Junto com todo mundo aí que realmente quer muito mais que fazer uma venda, quer construir um negócio na internet, né? Então, muito obrigado por esse convite. Sempre que precisar, cara, é só convidar, a gente se fala, né? E vou aproveitar também, né, pessoal que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse o meu canal do YouTube, youtube.com/deloja virtual. Tu vai ver um carequinha lá. Vai ter um vídeo aí. E sou eu. E esse cara sou eu, entendeu? E Cara, daí, nosso site, delojavirtual.com, também tem lá um monte de coisas sobre como vender online, sobre SEO, sobre Facebook, sobre o AdWords, sobre esse mundo, né, de vendas online, aí, um pouquinho do que eu sei aí para ajudar o pessoal a vender mais, né? Porque eu acredito profundamente, cara, que cada lojista
que tem uma loja virtual, no momento que ele se capacita, no momento que ele se torna um profissional melhor, esse cara vai atender de uma forma mais profissional, de uma forma melhor um cliente na ponta. E esse cliente vai se sentir bem atendido, vai comprar de novo e vai falar para outra pessoa. E dessa forma, cara, o mercado cresce. E daí quando o mercado cresce, todo mundo cresce, cara. Acontece a mesma coisa que acontece com a maré. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então eu faço esse meu trabalho para que o cara que está assistindo a gente aqui consiga vender mais, para que tu, Fabrício, que está fazendo esse trabalho incrível, consiga vender mais e, óbvio, né? Para que eu consiga vender mais, entendeu? Então ganha-ganha-ganha, né? É um ganha-ganha para todo mundo, cara. E o cliente que está comprando também Sim. ganha. Sim. Né? Então, a ideia é essa, cara. Tá bom? É isso aí, cara. Obrigado. E se você realmente me acompanha já aqui, faz parte da minha audiência e não acompanha o Márcio, faça o favor, aqui vou deixar o link aqui também pro seu canal, lá pra Deloja, pra você conhecer, se por acaso você não conheça, porque o Márcio faz um trabalho fantástico aí mesmo. E obrigado por ter ficado aí com a gente mais de uma hora, né, ter tido aí a paciência tal, talvez, né, de ter ficado aí, mas acredito que foi um conteúdo relevante também. E se você quiser saber mais sobre SEO, clica no link que vai aparecer aqui embaixo, que você vai ter mais informações sobre esse treinamento do Márcio que a gente conversou. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Falou, Márcio. Até mais, cara. Abração. Tchau, tchau. Falou.